canal Adailton de Jesus convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta, poderemos produzir muito mais vídeos e ajudar muito mais pessoas. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Falar em línguas parece tolice e é por essa razão que muitos cristãos não falam ou oram em línguas. No entanto, a oração em línguas ativa o poder que revela os segredos e mistérios que Deus tem em seu coração para cada um dos seus filhos. Está escrito na palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala a homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Que privilégio Deus nos dá de poder nos dirigir a Ele por meio da oração em línguas, a oração em mistério, a oração inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Acredite que você pode viver uma nova dimensão de vida espiritual, uma nova dimensão de fé, uma nova dimensão de poder na oração, buscando ao Senhor e recebendo o dom da oração em línguas. O Espírito de Deus, o maravilhoso Espírito Santo, que pairava sobre a face das águas, conforme está escrito em Gênesis. Este mesmo, o Espírito Santo, que inspirou os profetas, o Espírito Santo que inspirou a Bíblia, o maravilhoso Espírito Santo é quem coloca em nosso cérebro, em nossos lábios, as palavras que são faladas por meio da oração em línguas. É por isto que é tão necessário buscar a Deus para ter uma vida espiritual avivada, para ter uma vida espiritual em uma dimensão maior, uma dimensão de comunhão, uma dimensão de poder. Porque a oração em línguas, o dom da oração em línguas é tão importante? Porque, primeiro, orar em línguas é falar com Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, está escrito: mas o que fala em outra língua não fala aos homens, mas a Deus, porque ninguém o entende. Entretanto, no Espírito fala mistérios. Que privilégio maravilhoso os cristãos têm, os crentes têm, de poder falar mistérios com Deus. É por isto que muita gente critica a oração em línguas, porque, como está neste texto, ninguém o entende. As pessoas não entendem e, por esta razão, criticam. Entretanto, quem ora em línguas fala mistérios com Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor, porque Deus deu este privilégio à igreja de poder ser edificada através da oração em línguas. Sabemos que os dias que vivemos são dias difíceis, dias de lutas, dias de provas, dias de esfriamento espiritual. E a oração em línguas, ela ativa o poder de Deus em nossa vida. A oração em línguas é o segredo do descanso espiritual e do avanço espiritual. Ou seja, através da comunhão com o Espírito Santo, quando nos submetemos ao poder de Deus e passamos a buscar mais ao Senhor, nós encontramos descansos das lutas, das provações, mas também nós encontramos forças para avançar em direção às bênçãos maravilhosas que Deus tem para nós. Primeiro, orar em línguas é falar com Deus. Segundo, orar em línguas é Deus falando com você. Línguas é um dos dons do Espírito Santo. É aqui que Deus fala a um indivíduo ou a uma reunião informal por meio do dom de interpretação de línguas. Terceiro ponto, orar em línguas te edifica. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2 diz: quem fala em línguas edifica-se a si mesmo.
Que privilégio nós temos de receber edificação espiritual ao falar em línguas. Esta palavra edifica-se ou edificação, esta palavra que indica que quando oramos em línguas nós nos edificamos, é a mesma palavra no texto original que é usada para escrever a palavra recarregar baterias. Ou seja, quando você, cristão, crente, servo ou serva de Deus, que buscou ao Senhor e recebeu o poder de Deus na sua vida, o batismo com o Espírito Santo, quando você recebe o dom da oração em línguas, passa a demorar-se na presença do Senhor, orando este idioma maravilhoso, o idioma dos céus, orando mistérios com Deus, você está sendo edificado. E ao ser edificado ou edificada, você está, na verdade, recarregando as suas baterias espirituais. Isto mesmo, você, quando está orando em línguas, quando está se demorando na presença do Senhor, orando mistérios com Deus, você está recarregando as suas baterias espirituais, porque no mundo em que vivemos, passamos por lutas, passamos por provações, passamos por momentos difíceis, então precisamos estar renovando as nossas forças. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, já fala sobre a questão da renovação. Diz que os que esperam em Deus renovam as suas forças como as águias. Então, quando nós estamos buscando ao Senhor, passamos a orar em línguas, orar mistérios com Deus, nós estamos sendo edificados e, consequentemente, nossas forças estão sendo renovadas como a força das águias. Em Judas, versículo 20, está escrito: mas você, amado, edificando-se na sua santíssima fé, orando no Espírito Santo. Amados, edifiquem-se na santíssima fé que vocês receberam, orando no Espírito Santo. Devemos estar nos edificando, orando no Espírito, orando submissos ao Espírito Santo, orando, buscando a Deus intensamente e recebendo do Espírito Santo a inspiração para orarmos com mais intensidade. E oramos com mais eficácia quando oramos em língua. Orando no Espírito significa orando em línguas. Falar em línguas é um benefício maravilhoso, porque nos edifica quando estamos deprimidos. Independentemente de nossas circunstâncias atuais, temos o poder de superar qualquer desânimo ou frustração quando oramos em línguas. Se você quer superar os desânimos, quer superar as fraquezas espirituais, as lutas e as provações, você precisa passar mais tempo com Deus em oração. Você precisa orar em línguas. Você precisa dar prioridade à oração em línguas. Você precisa dar lugar ao Espírito Santo para que ele te encha com o poder dele, para que você possa estar orando em línguas e se edificando espiritualmente. Falar em línguas é um estilo de vida que deve ser praticado com frequência. Todos os dias devemos estar buscando ao Senhor em línguas estranhas, orando em línguas. Claro, oraremos com o nosso entendimento. Quando oramos com o nosso entendimento é quando estamos orando na nossa língua original, na nossa língua pátria, na língua que falamos, na nossa língua natural. Mas quando nós estamos falando com Deus, orando no Espírito, estamos orando em línguas. Mas quando estamos orando em línguas, estamos falando com Deus na linguagem do céu. Estamos orando no Espírito. Que privilégio Deus nos dá de podermos nos edificar orando em línguas. Falar em línguas é este estilo de vida maravilhoso que tem influenciado diversas vidas para seguir crescendo espiritualmente, submissos ao Espírito Santo. A oração em línguas deve estar presente em suas
devoções e orações diárias. Definitivamente não é uma experiência única, mas algo que deve ser realizado de forma voluntária e obediente todos os dias. Deve sempre fazer parte de sua rotina diária, da sua rotina de oração, orar em línguas. Se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, busque receber o batismo com o Espírito Santo para que você possa receber o dom da oração em línguas e possa passar a viver uma dimensão de fé mais profunda e mais íntima com Deus através da oração em línguas.